Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Neves e agora eu vou corrigir a prova de probabilidade e estatística do concurso do BRB. Foram apenas 3 questões. Então vamos aqui para a tela. Deixo aí o convite para você seguir as minhas redes sociais. Tá aí o meu Instagram, @prof. Guilherme Neves, e o meu canal no YouTube, Matemática com Guilherme Neves. Então tá aí a questão de número 49. Foi uma questão de introdução à estatística, digamos assim, mas misturou com um pouquinho aí de correlação e regressão. A letra A diz que a amostra representa uma cópia fidedigna da população para fins de inferência e estatística. Não necessariamente a amostra é uma cópia da população, é apenas uma parte da população que pode preservar algumas características e outras não, mas não é uma cópia fidedigna. Pode até ser, mas não necessariamente. A letra B diz que a estatística descritiva utiliza amostras representativas da população para inferir quanto às características dessa população, sendo fundamental para descrever a população. Vamos lá. A estatística descritiva é fundamental para descrever a população, mas não é ela que utiliza as amostras representativas para inferir características. Quem faz isso é a estatística inferencial, não a estatística descritiva. Então a letra B está errada. A letra C diz que a regressão linear por meio de uma reta é possível sempre que a relação entre duas variáveis apresente o coeficiente de correlação diferente de zero. Olha, essa letra C está errada. Por quê? Porque quando você tem um coeficiente de correlação diferente de zero, mas muito próximo de zero, nós dizemos que não existe uma correlação entre os dados. Você teria aí uma nuvem de pontos, por exemplo, um coeficiente de correlação, por exemplo, 0,1. Né? Não seria adequado descrever, aproximar esse conjunto de pontos através de uma reta. Nós utilizamos normalmente quando o coeficiente de correlação é próximo de 1 ou próximo de menos 1. Porque nesse caso, nós temos os pontos que podem ser aproximados por uma reta de coeficiente angular positivo. E se for coeficiente negativo, os dados estariam nesse sentido aqui, com uma reta de coeficiente angular negativo. Então, essa letra C não está adequada, porque quando o coeficiente é próximo de zero, a correlação é fraca e não é adequado utilizar uma regressão linear. A letra D fala que a interpolação é uma tentativa de obter uma função polinomial que melhor se ajuste a um conjunto de dados discretos. Realmente, não existe apenas a interpolação linear, não. Existe também a interpolação polinomial. Você tem um conjunto de pontos e aí você tenta aproximar esses pontos através de uma função polinomial. É a chamada interpolação polinomial. Existem vários métodos numéricos para obter essas funções. Inclusive, algumas funções recebem até um nome em inglês, chamado cubic spline, por exemplo. Quando você tem 3 pontos, né? Mas quando você quer aproximar através de uma curva cúbica ou através de uma parábola. Então, o método de interpolação é justamente você tem um conjunto de pontos e você tenta aproximar esses pontos através de uma função polinomial. Então, isso é o método da interpolação. Claro, o mais conhecido é a interpolação linear. Você, por exemplo, tem uma curva logarítmica e aí você utiliza um segmento de reta, ou seja, você tenta aproximar esse conjunto de pontos através de uma função afim. Então, o método mais conhecido de interpolação é a interpolação linear, mas existe a interpolação polinomial, em que você tenta aproximar o conjunto de pontos através de uma função polinomial. Pode ser quadrática, cúbica, são as mais utilizadas. Então a letra D é o gabarito dessa questão. Né? Por exemplo, se eu tivesse aqui um conjunto de pontos nesse estilo, eu procuraria aproximar o conjunto de pontos através de uma função polinomial. Isso aí é chamada interpolação e é o gabarito dessa questão, letra D. Uma correlação perfeita entre duas variáveis implica que o coeficiente de correlação é igual a 1. Não, poderia ser menos 1. O que é uma correlação perfeita? É quando todos os dados estão em cima de uma reta. Todos os pontos pertencem à mesma reta. Os pontos são colineares. Só que se essa reta tem coeficiente angular positivo, então o coeficiente de correlação é igual a 1. Entretanto, se o coeficiente angular dessa reta é negativo, neste caso a correlação também é perfeita. Só que o coeficiente de correlação não é 1, é menos 1. Então o gabarito é a letra D. Na questão 50, nós precisamos calcular a média, a moda e a mediana. A moda é rápida, né?
Você vai olhar aqui qual é a maior frequência, e aí a moda, no caso, é 50. Então já temos aqui que a moda é 50. E a mediana? Olha, são 2.500 clientes. Então a mediana vai ser a média dos dois termos centrais. Quem são os dois termos centrais? O termo de posição 1250 e o termo de posição 1251. Eu tenho aqui 300 números iguais a 30. Eu tenho 600 números iguais a 40. Eu tenho já então aqui um total de 900. Para chegar em 1250, eu preciso de mais 350 números. E aqui tem 650. Ou seja, tanto esse número, o de posição 1250, quanto esse número aqui, os dois são iguais a 50. Ou seja, a mediana é igual a 50. Ok? Bom, e no caso da média, o que é que você vai fazer? Aí não tem onde correr. Ou você simplesmente vai multiplicar cada valor desse pela frequência, somar tudo e depois dividir pela frequência total. Ou se você quiser facilitar um pouco a sua vida, diminuir um pouco o tamanho dos números, você pode utilizar alguma mudança de variável. Por exemplo, você poderia aqui dividir todo mundo por 10. E aí no final você vai lá e multiplica a média por 10, só para diminuir um pouco, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou dividir todo mundo aqui por 10. E aí eu vou obter os seguintes números: 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se eu quisesse ainda, eu poderia utilizar uma outra mudança de variável. Por exemplo, subtrair 3 unidades de todo mundo aqui, para diminuir ainda mais as minhas contas. Tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, tá bom. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar cada valor pela sua respectiva frequência. Então, eu tenho aí 3 vezes 300, 900. 4 vezes 600, 2.400. 5 vezes 650 dá 3.250. 6 vezes 500 dá 3.000. 7 vezes 300, 2.100. E 8 vezes 150 dá 1.200. Então vamos agora calcular a média, e não é a média que eu quero ainda, né? Estou calculando a média desses números aqui, tá? Então eu vou somar 900 com 2.400, com 3.250, com 3.000, mais 2.100, mais 1.200. Dá um total de 12.850. E eu vou dividir pelo total de clientes, que é 2.500. Isso dá quanto? 5,14. Só que você tem que lembrar que essa é a média desses números aqui. Eu peguei todos os descontos e dividi por 10. Ou seja, a média original, né, vai ser essa nova média que eu calculei vezes 10. Ou seja, a média é 51,40. Então temos aqui a média, 51,40. A mediana e a moda, né? A moda, troquei a ordem, né? A moda é 50 e a mediana também é 50. Bom, e ele diz ainda que quem recebe um desconto igual ou maior do que 50 é considerado diferenciado. Então, letra A média do valor é superior à mediana? Sim. A média é 51,4 e a mediana é 50, então o gabarito é a letra A. Letra B, a moda é superior à média? Não, porque a moda é 50. Então a letra B está errada. Letra C, a média do valor do desconto não alcança o intervalo de descontos diferenciados. Olha, a média é 51,4. Ela alcançou aqui o valor do intervalo de descontos diferenciados? Sim, porque a média é maior do que 50. Então a letra C está errada. Letra D, 40% dos clientes não tiveram desconto diferenciado. Olha, quem não teve desconto diferenciado foram aquelas pessoas que receberam abaixo de 50. Quantas pessoas são? 900. São 300 mais 600, 900 pessoas. E isso representa quantos por cento do total? Então eu tenho que dividir pelo total de pessoas, que é 2.500. Para transformar em porcentagem, multiplica aqui por 100. Então corta aqui os dois zeros. E 900 dividido por 25 é 36. Ou seja, essas pessoas aqui que não receberam desconto diferenciado representam 36% do total. E ele está dizendo aqui que são 40%, então a letra D está errada. E a letra E diz que a mediana é superior à moda, está errado porque a moda e a mediana são iguais, então o gabarito dessa questão é a letra A. E finalmente a última questão de probabilidade estatística, questão de número 51.
Bom, o que é que a gente vai fazer nessa questão? Nós temos aí o banco A, que é responsável por 50% dos contratos ofertados. Nós temos também o banco B, que é responsável por 20% dos contratos, e o banco C, que é responsável por 30% dos contratos. Não é isso? Bom, desses contratos, eu sei que os contratos premiados por A são 10%, não é isso? Então, premiados 10% em A, premiados em B são quantos? 4%. E premiados em C, 8%. E aí, obviamente, quais são os não premiados por A? 90%. Os não premiados por B, 80%. Opa, 96%, né? Desculpa aí. 96%. E os não premiados por C, 92%. Então, essas informações estão todas aí no texto. O banco A, responsável por 50%, o banco B por 20%, o banco C por 30%, e os contratos premiados, 10%, 4% e 8%, respectivamente, para A, B e C. E aí temos uma questão de probabilidade condicional. Considerando-se que um cliente adquiriu um contrato ao acaso, com direito ao bônus de 10 mil, ou seja, o contrato é premiado. Qual é a probabilidade desse contrato ter sido ofertado pelo banco B? Então, queremos a probabilidade de ter sido ofertado pelo banco B, sabendo que ele foi o quê? Premiado. É uma probabilidade condicional. Então, vai ficar a probabilidade da interseção em cima, no numerador, e a probabilidade de ser premiado no denominador. Bom, qual é a probabilidade de ser premiado? Olha, ele pode ser premiado por A, então 50% vezes 10%, que dá 5%. Também pode ser premiado por B, 20% de 4%, que é 0,8%. E pode ser premiado por C, 30% de 8%, que é 2,4%. Ou seja, a probabilidade de ele ser premiado é 8,2%, por A, por B ou por C. Então, essa é a probabilidade que fica aqui no denominador. É a probabilidade de ele ser premiado. Ele pode ser premiado por A, por B ou por C. E aí você multiplica aqui para poder encontrar essas probabilidades. 50% vezes 5%, desculpa, 50% vezes 10% dá 5%, 20% vezes 4% dá 0,8% e 30% vezes 8% dá 2,4%, totalizando 8,2% de probabilidade de obtermos um contrato premiado. Desses 8,2% que são premiados, ele está interessado naqueles que são ofertados pelo banco B. Desses 8,2%, quantos são ofertados pelo banco B? 0,8%. Ou seja, a probabilidade pedida é 8 sobre 82. E 8 dividido por 82 é aproximadamente 9,75%. Certo? Letra A. Ele está dizendo que é inferior a 15%. É inferior a 15%, tudo bem. Pois apenas 4% dá direito ao bônus, tem nada a ver. Não é essa a razão pela qual a probabilidade é inferior a 15%. Não é porque o banco B dá 4% que a probabilidade é inferior a 15%. É por outro motivo. É por todo esse cálculo que nós fizemos aqui. Então, apesar de realmente a probabilidade ser inferior a 15%, a justificativa está errada. Então, a letra B está errada. Letra B é maior do que 20%? Não. Letra C é igual a 20%? Não. Letra E é igual à soma dos percentuais dos contratos com direito aos bônus? Não, não é igual a essa soma aqui não. Está errado. Então só sobrou a letra D, que é realmente menor do que 32 sobre 55. Porque 32 dividido por 155 dá aproximadamente 20%. 32 sobre 155 é aproximadamente 20%. Então essa probabilidade que nós calculamos é de fato menor do que 20%. Então o gabarito dessa questão é a letra D. Então cuidado, não é a letra A. A letra A dá um número realmente menor do que 15%, mas a justificativa está errada. Ok? Então
Então ficamos por aqui, um forte abraço, espero que você tenha tido um excelente resultado.